Olá, queridos amigos e amigas. É sempre uma alegria estar com vocês para um encontro mais com a palavra. Hoje a gente já está na lição número 11. O tema, Ruth e Esther. Duas mulheres da Bíblia que têm histórias incríveis para ensinar a cada um de nós. Por isso, eu convidado a duas mulheres da nossa igreja, a Fernanda e a Samara. Queridas, sejam bem-vindas. Pastor, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito privilegiada de poder falar dessas duas mulheres que foram tão especiais na Bíblia. Pastor, é um privilégio estar aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Obrigada. Queridas, vamos a orar para iniciar o estudo da lição. Fernanda, pode orar por nós? Claro, oremos. Querido Santo e Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigada por essa tarde tão especial que o Senhor decidiu que a gente viesse aqui para compartilhar, Pai, da Tua Palavra, para inspirar mulheres e pessoas, Pai, que precisam aprender a confiar em Ti diante de tempos difíceis, de adversidade, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada coração que vai ouvir essa mensagem e que neste dia o Senhor possa nos transformar para que a gente possa receber o Teu presente e a Tua mensagem. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero começar este repasso desta lição número 11 fazendo uma pergunta para vocês, queridas. O que vocês fariam se a sua vida dependesse de uma decisão corajosa? Passei por uma situação que eu já estou há alguns anos na minha profissão, só que o meu trabalho começou a conflitar com a minha parte espiritual. E talvez eu precisasse ser mandada embora, e era uma decisão muito difícil para mim perder o emprego. Mas eu decidi confiar em Deus, decidi acreditar que Ele iria me prover, que Ele iria me sustentar. E por conta dessa decisão, eu hoje tive o privilégio de permanecer no meu emprego e também receber algumas bênçãos de Deus através desse trabalho. Então, todas as vezes que a gente confia em Deus e acredita que Ele vai nos manter, Ele vai nos suprir, a gente tem um bom resultado disso. E eu agradeço muito a Deus, porque em dados momentos eu achei que eu não iria conseguir, mas eu consegui porque Ele me deu força. Então isso mostra também que mesmo que a gente esteja com medo, a gente tem que seguir em frente. Nossa, que história bonita. E a Samara? Pastor, eu quero compartilhar com você uma última experiência que eu tive e que eu precisei tomar uma atitude bem corajosa. E eu estava num relacionamento e no início dele eu coloquei muita expectativa, parecia que tudo estava dando certo, até que conforme o tempo eu fui percebendo que não era plano de Deus que eu desse continuidade, mas como eu a princípio acreditei muito, coloquei muita expectativa e em algum momento eu tive que retroceder. Então eu acredito que eu precisei ser muito corajosa nesse momento para entender que Deus tinha outros planos e planos melhores para mim, e eu tomei a decisão correta de terminar esse relacionamento. Que bom, querida. Suas histórias são muito bonitas, mas esta lição vai falar de Ruth e Esther, duas mulheres também corajosas, que hoje nos vão ensinar que en estos últimos días precisamos también confiar en Dios, precisamos esperar confiando na redenção de Cristo. Por isso, hoje a gente vai estudar 3 tópicos importantes. O primeiro, fome da casa do pão, Ruth e Boaz, e para este tempo. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, para ir para o estudo da Bíblia. Como o sofrimento de Ruth reflete o nosso? Pastor, quero começar aí com o texto de Ruth, para as pessoas poderem entender o contexto do que estava acontecendo naquela época, para que ela tomasse essa decisão, né? Eu vou ler aqui o texto de Ruth 1 e 2, capítulo 1. Ora, sucedeu que nos dias dos juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali
continuaram. Então a gente vê um contexto aqui que a primeira consequência, né, das dores foi justamente a fome. A história de Ruth, ela exemplifica, né? É uma ilustração do que aconteceu com a história da terra. Quando Deus nos criou, Ele criou tudo perfeito. Ele criou a terra, criou todas as coisas para nós habitarmos aqui e criou o homem, né? Nós fomos criados de maneira perfeita por Deus, pelas próprias mãos de Deus e também com o seu caráter, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para habitarmos aqui na terra e viver uma vida plena. Porém, através da desobediência, a gente vai ver isso no relato de Gênesis também, que através da desobediência, o homem, ele caiu e trouxe o pecado que trouxe o sofrimento humano, né? A gente vive num mundo de desordem, né? Onde a gente tem que conviver com o mal, e o qual antes, quando Deus criou, não existia. Então hoje a gente vive num mundo de pecado, de desordem, a gente vê desigualdade, a gente vê assassinatos, injustiças, tudo isso ao nosso redor. A gente tem que lidar com as doenças, a gente tem que lidar com o sofrimento, né? E a história de Ruth, ela traz esse exemplo porque eles estavam vivendo nesse contexto também. Então, nesse momento, eles estavam vivendo num local onde havia fome e eles precisaram tomar algumas decisões naquele momento para tentar buscar melhorias para a vida deles. E aí, quando vocês vão à história desta mulher, essa mulher reconhece o amor de Deus na criação, como Deus pode se manifestar, mas também espera sua redenção final. A segunda parte que eu quero falar com vocês desta lição é que o que Boaz nos ensina sobre Cristo. Existe alguma similitude? Pode compartilhar com nós? Bom, Boaz, ele nos ensina que ele foi um parente redentor, né? A gente tem ali a passagem de Levítico 25, que fala justamente de um parente que poderia resgatar alguém em uma situação difícil, uma situação de perda. E Boaz, ele fez isso gentilmente, ele fez isso com amor também. E da mesma forma, Cristo, ele veio nos resgatar. E ele fez isso para nos salvar do nosso próprio pecado. Então, Boaz, ele agiu como um redentor ali de Ruth, mas hoje a gente também tem a esperança de que Cristo é o nosso redentor e o nosso salvador. Amém. A gente vê, né, que Deus, vendo que o homem havia caído no pecado, ele fez o plano da redenção, enviando Jesus para nos salvar. A gente vê ali nos evangelhos, a gente pode até ler, podemos, pastor? Claro que no sim. capítulo 3 de João, capítulo 3 de João, a gente vai ver um versículo que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, ele vem falando de que, apesar do mundo ter caído em pecado, da gente ter recebido todas essas consequências do mal, Jesus, ele tem um plano perfeito, que é nos restaurar novamente a nossa vida, para que a gente possa viver aquela vida que ele planejou desde o início, né? Que é uma vida sem pecado, uma vida sem sofrimento. E a gente vê essa promessa, tanto em João 14, né? A gente vai ver Jesus, enquanto estava aqui em vida, ele prometeu que voltaria para nos buscar, né? Ele fez uma promessa que viria a este mundo para nos buscar e restaurar a nossa vida. E a gente também vê aqui no livro de Apocalipse uma promessa muito bonita, no capítulo 21, e versículo 4, que diz assim: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Muito bonito. Em realidade, Boaz nos ensina sobre Cristo que a gente precisa confiar sempre nele. Sim. A gente precisa confiar em Deus. E também que a gente precisa viver com gratidão.
a Deus por su amor, por su redención. Y eso es muy importante que en esta lección a gente puede conocer cómo a través de estas historias, de esas mujeres, a través de las personas que estuvieron con estas personas, ¿sí? Pasaron por momentos difíciles, mas elas precisaram confiar. Na terceira parte da lecção, eu queria falar com vocês como Esther nos prepara para a crise final. O que é o que ela fez? O que é o que aconteceu com sua vida? Vocês podem falar um pouco? Ela não só passou pela situação de se sentir amedrontada e também saber que o povo dela inteiro seria exterminado, mas ela se preparou espiritualmente para chegar na presença do rei. Então, a gente também precisa se preparar para receber qualquer coisa, né, de Deus, e a gente também precisa confiar que foi o ponto-chave. Ela confiou de que Deus libertaria o povo através dela. E um texto que eu acho muito interessante para complementar é o texto de Apocalipse 12, 14, E a mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos em meio de tempo, longe da face da serpente. Aqui fala da igreja como mulher, só que essa igreja ela também precisou confiar em Deus no momento de adversidade, porque seria Deus que a sustentaria. Então, da mesma forma, a Esther agiu, crendo que Deus iria sustentar, mesmo diante daquela dificuldade. Deus, em realidade, protege a gente na angústia, nas dificuldades. E algo mais que a gente possa conhecer de como Esther nos prepara para a crise final? Pastor, eu acredito que Esther foi muito corajosa. Porque eu vejo, assim, essas histórias na Bíblia me chamam muito a atenção, porque você vê que a maioria das pessoas, sempre dentro de um grande grupo de pessoas, a gente vai ver pessoas se destacando, tendo atitudes corajosas. E Esther foi uma dessas pessoas, né? Ela viu que estava acontecendo uma grande ameaça ali sobre o povo de Deus, e ela decidiu se levantar e fazer a diferença. Ela teve fé, ela teve coragem, e ela confiou em Deus de tal maneira, né? Usou ali a fé que ela tinha, além também de se preparar, né? Ela se preparou para que Deus pudesse intervir e agir naquele momento. Um outro comentário que eu acho bastante interessante no versículo de Esther, eu gostaria de ler com vocês, é Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Eu acho, em outras versões, eu li uma versão, não dá para ver a versão aqui, mas tem a versão que eu acho mais interessante, aquela. Quem sabe foi para este tempo que você foi chamado, né? Uma versão mais atualizada. E eu acho interessante, eu sempre penso nisso. Hoje nós estamos aqui, né? Quem está vivendo neste tempo hoje? Eu, você, a Fernanda, toda a nossa igreja, toda essa geração está vivendo hoje. E outras gerações se passaram. E muitas vezes eu me pergunto, Senhor, o Senhor me chamou para viver nesta geração e não em outra, né? Assim como Esther nasceu e viveu naquela geração e fez essa obra, nós temos um propósito a nós estarmos vivendo neste tempo. A Bíblia, ela nos faz entender que estamos vivendo no tempo do fim, que nós, na verdade, o livro de Daniel e Apocalipse, ele nos direciona a entender que vivemos no fim do tempo do fim, né? É um tempo em que a maioria das profecias se cumprem, né? Estão se cumprindo em nós, ou seja, estamos cada dia mais perto da volta de Jesus, daquela promessa que ele fez de restaurar este mundo, restaurar as nossas vidas por completo. E a minha pergunta a cada dia é: quem sabe não foi para este tempo que eu fui chamada? E é algo que eu acho interessante nós pensarmos, né?
eu posso dizer que poderíamos ter nascido no tempo de Jesus. Poderíamos ter nascido 100 anos depois de Jesus. Nós poderíamos ter nascido em qualquer outra, lá perto do tempo de Adão e Eva, por exemplo, mas Deus nos escolheu, né? Isaías 43 tem um verso muito bonito que diz assim: eu te escolhi, ó Jacó. Que eu acho muito bonito porque a gente vê que Deus, às vezes a gente pensa assim, eu sou apenas mais um neste mundo. E não funciona assim. Cada pessoa nasceu com um propósito. Cada pessoa que está vivendo neste mundo, ela foi escolhida a dedo. Deus, ele permitiu que ela viesse a esse mundo para cumprir um propósito. E às vezes a nossa vida pode não parecer que tem algum valor, né? Às vezes a gente pode sentir que a nossa vida não vale, mas quando a gente se conecta com Deus, cada vez mais que a gente se conecta com Ele, a gente vai percebendo que existe sim um propósito. Nossa vida não é à toa, nós estamos aqui por um propósito, um objetivo, e o principal é nos prepararmos, é aceitarmos, né, o Senhor Jesus, andar com Jesus e nos prepararmos também para essa restauração que Ele prometeu. Amém. Por isso é importante que a gente esteja pronto para sua hora, sim? Olhe para o Rei com esperança também. Esther nos ensina, porque sempre vai existir liberação, sempre vai haver uma libertação, sempre Deus vai agir. E queridos, vocês que são parte do nosso encontro com a palavra, você tem que ter essa certeza, essa certeza e essa segurança. Mas também esteja pronto para a sua hora, sim? Para a sua hora. Queridas, como a gente vai aplicar esta lección esta semana? ¿Qué es lo que aprendemos sobre la redención y protección de Deus? Pastor, a gente vê durante toda a história que mesmo em tempos de crise, de dificuldade, Deus ele sempre tem um plano de redenção e Ele protege o seu povo. Então, dentro da nossa história, a gente tem uma esperança. A esperança é Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente pode ter certeza de que, mesmo diante de todas as adversidades e dificuldades que a gente vem enfrentar, a gente tem uma esperança de salvação e de vida eterna. E a gente precisa, nessa vida, com os desafios também, saber o tempo certo de agir, como Esther, por exemplo. Porque, como a Samara até comentou muito bem, Esther, ela tinha aquele determinado momento para agir, e a gente precisa aprender na nossa vida qual é o nosso momento, qual é a determinada situação que eu preciso agir. Será que é essa situação que Deus está me convidando para agir, para fazer a diferença? É nesse tempo, né? E tudo na nossa vida tem um propósito. Então, eu acredito que os pontos chaves da lição foram esses, justamente para que as pessoas, além de terem a esperança no Redentor, também agirem com coragem e fé, porque Deus ele sempre sustenta. Amém. É assim. E Samara, qual é a aplicação dessa primeira parte da lição? Esta semana, sim, como a gente pode aplicar este texto da redenção, da proteção de Deus? Pastor, eu gostaria de comentar 3 pontos, na verdade, se eu puder. O primeiro é que a gente vive num conflito. E assim, muitas coisas acontecem nas nossas vidas. A gente passa por diversas dificuldades, tribulações. E um ponto que eu extraio de ambas as histórias é a perseverança. Eu vejo ali, na história de Ruth, a gente vê a decisão que ela toma com Noemi, quando ela diz assim, olha, Noemi, ela despede, né, dela e da outra nora, e ela diz assim, olha, Noemi, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, né? Eu estarei com você, não importa o que aconteça. Ela foi perseverante. Então, eu acho que esse primeiro ponto, a perseverança, ela é muito importante. Hoje nós estamos cada dia mais vivendo, parece que as tribulações elas vão aumentando nas nossas vidas, né? Como povo de Deus, né? Mas não só como povo de Deus, todos nós passamos por dificuldades nesta vida. Mas uma coisa que eu acho muito importante é nós termos a atitude de perseverar e termos também coragem para viver. Porque acontecem realmente muitas situações que vêm para nos desanimar, para tentar
nos confundir, para tentar nos desviar de perto da presença de Deus, mas nós precisamos de perseverança, coragem e firmeza para a gente não se distrair, né? Para a gente continuar e se permitindo. Com certeza, e uma das coisas cruciais da eleição, tanto na vida de Ruth e Esther, é a confiança. Elas confiaram al 100% em Cristo. E agora, a gente está vivendo nos eventos finais. Mientras Jesus está voltando, sim, o melhor é que a confiança possa ir, sim, em crescimento. Sim. Mas é difícil confiar. Porque quando tudo dá certo, sim, quando tudo, você tem um trabalho, você tem a sua família, você está estudando, é fácil confiar ou é difícil confiar? É fácil, né? Mas quando você perde um ser querido, quando você talvez tem uma tristeza porque foi demitida, aí confiar é difícil. Mas como a gente, através dessas histórias, dessas duas mulheres, pode confiar cada dia mais em Deus e na volta de Jesus? Bom, nos tempos finais, a gente precisa confiar em Jesus para permanecer firme. E um outro ponto é que Ele nos salva da condenação do pecado. É através dele que nós temos a oportunidade de ser restituídos no reino do céu, ser chamado como filho. Então, é Jesus que é o elo que une tudo. Se a gente abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente tem a promessa do nosso resgatador, do nosso Salvador. E quando a gente coloca a nossa confiança em Cristo, a gente deixa a nossa natureza humana de lado e a gente passa a viver numa atmosfera espiritual, porque as coisas começam a ser conduzidas pelo Espírito Santo e não mais pela nossa vontade, e é por isso que a gente precisa confiar em Cristo. Amém. E Samara, é crucial confiar em Cristo em estes dias de los eventos finais? Sim, a gente precisa aprender a confiar. Tem até uma música que eu gosto bastante de uma cantora que ela canta assim: eu preciso aprender a confiar. E eu acredito que é um desafio, porque é muito difícil. A Bíblia diz assim que a fé é você acreditar sem ver. Então, a gente muitas vezes se baseia bastante nos nossos próprios conceitos, nas nossas próprias ideias. E eu falei que ia comentar 3 pontos, eu comentei o primeiro. O segundo e o terceiro também se relacionam à confiança, né? O segundo é que para eu crescer na confiança em Deus, eu preciso de relacionamento com Ele. Então, eu preciso dar tempo para me comunicar com Deus, eu preciso me relacionar. Assim como eu me relaciono com os meus familiares, assim como eu me relaciono com as pessoas que eu amo, que eu gosto, eu preciso criar, né, o hábito de me relacionar com Deus, lendo a sua palavra, né, ouvindo louvores, dedicando tempo para meditar na sua palavra e passar tempo com Ele. Assim eu crio esse relacionamento. E pastor, o último ponto que eu queria comentar, que eu acho também bastante importante, devido a esse conflito que a gente vive, né, de confiar em nós mesmos ou confiar em Deus realmente, fazer uma entrega das nossas vidas, porque os tempos serão de tribulação. A Bíblia também diz que o tempo do fim, ele também traz alguns momentos que a gente vai sofrer tribulações. E eu acredito que não se refere apenas a uma questão espiritual. Eu acho que a gente também tem que olhar bastante para a nossa saúde, né? Para a saúde da nossa mente, para a saúde do nosso corpo, a gente prestar mais atenção na nossa sanidade mental, porque nós iremos passar por situações e que se a gente não tiver equilíbrio emocional, equilíbrio mental, e estarmos preparados para a gente passar por essas situações de uma maneira integral, pode ser que isso possa interferir no nosso processo e atrapalhar a gente de alguma forma. Fernanda e Samara, essa semana a gente aprendeu, em realidade, através da história dessas duas mulheres, como Deus pode dar redenção, mas também como Ele pode dar proteção sempre. Elas tiveram que passar por situações muito difíceis, né? Não era nada fácil naquele tempo, mas elas confiaram em que Deus, sim, ia agir, e hoje vai acontecer o mesmo. Eu queria falar com
nossos amigos do YouTube, que o mais difícil para uma pessoa que acredita em Deus é confiar. Mas através dessas histórias, dessas duas mulheres, a gente pode olhar os passos, sim, de como eu posso confiar cada dia mais em Deus. Para fechar essa lição de hoje, se vocês quisieram falar algum comentário mais, que foi o mais impactante de as histórias dessas duas mulheres para a sua vida e como vocês podem compartilhar isso com outras pessoas? Bom, o mais importante, eu acredito que é a gente se preparar para os tempos finais, né? A gente buscar em oração a presença de Deus, a gente ler a palavra e também saber identificar o momento certo de agir. Às vezes Deus quer nos usar, né, para cumprir o propósito dele, só que às vezes a gente não está atento, a gente está disperso. Então, é muito importante que a gente esteja atento às oportunidades que Deus nos dá para agir. E principalmente, esse, né, o ponto-chave do nosso estudo, é confiar que Deus ele vai prover, que ele vai sustentar, mesmo diante das adversidades. Amém. E Samara, que você pode compartilhar com relação a essas histórias especiais dessas duas mulheres? Que precisamos nos entregar e ter essa comunhão com Deus, confiar de que apesar de que nós vamos passar estamos vivendo todo esse contexto, né, de sofrimento, nosso Deus é o mesmo Deus. O Deus de Ruth, o Deus de Esther é o nosso Deus. E a mesma forma que Ele cumpriu as promessas na vida delas, Ele vai cumprir nas nossas vidas, independente das circunstâncias, né? Amém. Queridas, obrigado por estar conosco em repasso desta lição número 11. Eu quero deixar uma tarefa também para você, para nossos amigos do YouTube. Esta semana, para seus amigos, para sua família, compartilhe aquelas lições de Ruth e de Esther e como elas conseguiram confiar al 100% em Deus. Eu quero fechar também nosso repasso de hoje fazendo uma oração para que Deus nos ajude a confiar em sua redenção, que a gente vai passar por momentos muito difíceis, está já passando por alguns momentos difíceis, porque já a gente está num tempo de fim, mas que a redenção, a proteção, a confiança em Deus, cada dia seja uma realidade. Samara, você pode orar por nós? Claro, oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos muito te agradecer, porque através dos séculos o Senhor tem cuidado, Senhor, do teu povo, tem cuidado, Senhor, desta terra, tem protegido, tem guiado, tem agido de forma, Senhor, em que cada profecia e cada promessa se cumpre, Pai, nessa terra e na vida, Senhor, de cada um de nós. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa que nos ouviu, que está nos ouvindo, que está te buscando, Senhor, buscando a tua verdade de todo o coração. Eu peço que o Senhor possa consolar, possa guiar, Pai, essa pessoa na tua verdade, possa também proteger e possa nos dirigir, que não venhamos ter dúvidas e principalmente que não venhamos, Senhor, voltar atrás, retroceder, que possamos ser firmes até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim estará contigo, sentará contigo no teu trono. Amém. Obrigada pelas tuas promessas, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridas, queridos amigos. Lembre-se da lição de hoje, mas também lembre que cada semana a gente tem um encontro com a palavra. Que Deus te abençoe.